Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Salmos, como você nunca viu. Hoje, no capítulo 9, Davi vai falar da justiça de Deus, como Deus é bom. Ele até menciona os injustos, mas ele fala assim: puxa, Senhor, que maravilha! Que bom é viver como justo. O Salmo 9 tem um título ali dizendo: Salmo de Davi, com a melodia A Morte do Filho. Eu fico pensando, sobre qual morte Davi estava falando? Será que teria sido Absalão? Ou terá que teria sido, ou será que teria sido a morte do filho de Abigail? A morte do filho da traição. Porque esse foi o grande pecado de Davi. Ele traiu seu amigo e ainda por cima o matou para ficar com a sua esposa. A Bíblia diz que Davi era homem cujo coração era segundo o coração de Deus. A gente que é mais simples, a gente tem dificuldade muitas vezes de entender isso. Mas aí eu fico olhando o título aqui, o subtítulo desse Salmo 9, e o título é Canção que Davi fez com o título A Morte do Filho. Davi jejuou e orou para salvar seu filho. Não teve jeito. Aí ele se levantou, depois da morte, lavou o rosto, pediu comida. Possivelmente tenha sido nessa ocasião que ele compôs essa música chamada de A Morte do Filho. Eu posso estar viajando aqui na maionese, mas se você sabe alguma coisa assertiva sobre esse salmo, fale pra gente aí. Não nos deixe na ignorância. Não sei se foi exatamente nessa ocasião, mas foi em que Deus propôs a Davi 3 castigos. O primeiro era 3 meses de guerra contra os inimigos. Eu não sei se foi 3 dias de fome. Não lembro agora. E a última era 3 dias de guerra contra o Senhor. Mais ou menos igual a guerra que Jacó travara lá no começo. Davi falou: eu não quero ser punido por homens. Por isso eu não quero guerra, não quero
Eu prefiro 3 dias em que o Senhor me corrija. Aí ele falou uma frase maravilhosa. Porque o Senhor corrige com bondade e justiça. Talvez por isso o Senhor tenha chamado Davi de o homem segundo o coração de Deus. Não sei se essa sombra está aparecendo aí, mas tem uma sombra aqui sobre o vídeo. Bom, não sou especialista em luzes. Então essa canção tem o título A Morte do Filho. O salmo anterior, o 8, tem uma canção cujo título é Os Lagares. Eu estou com a dúvida, estou com dívida também, mas estou com uma dúvida cruel. Eu não consigo lembrar o nome do lugar onde eles malhavam o trigo. Porque eu sei que tinha o lugar onde malhava o trigo e tinha o lugar onde se pilhava a uva. Eu acredito que onde se pilhava a uva era chamado lagar. Só que eu não consigo lembrar o nome de onde se pisava o grão. Então existia o lagar e esse outro, ou o lagar sendo esse, e aí o outro é onde se pilha o vinho, não sei. Onde se pisa, né? Se pilha a uva. Tá bom, mas a gente precisa saber que existem 2 lugares de colheita. Onde se batia o grão e aonde se pisava a uva. Então, vamos imaginar que onde se pisa a uva seja o lagar. E quando Davi estava sendo punido, ele chegou no terreiro de alguém muito importante. Alguém que estava, não sei se estava pilhando o grão ou se estava fazendo, ou estava pilhando a uva. Mas eu acho que era no celeiro de fulano, não lembro o nome dele agora. E aí Davi pede, porque a assolação está sobre Jerusalém. Os anjos estão destruindo tudo. Afinal, ele escolheu 3 dias de perseguição de Deus. Mas aí ele implorou por misericórdia e a destruição parou. Antes do tempo, parece. Ele sabia que Deus não o destruiria. Por isso ele tem um coração segundo de Deus. Aí parou a desgraça toda e eles estavam no terreiro desse agricultor. Então Davi se ofereceu para comprar o seu terreiro. E aí ele falou, não, meu senhor, pode usar aqui. Eu vou pegar as madeiras do objeto, vamos queimar, vamos fazer sacrifício a Deus, não precisa pagar nada. Aí Davi mostra por que ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele fala, não, meu amigo, eu não quero oferecer a Deus algo que não tenha me custado nada. Eu faço questão de pagar. E ele pagou. E a praga cessou. E no futuro, esse mesmo local se tornou o centro da cidade de Jerusalém. Porque ali foi construído o templo. Não é gostoso? É bom a gente fazer essas meditações, né? Fazendo as ligações entre um assunto e outro, porque daí o texto bíblico ele ganha vida.
Ele não é mais só uma poesia. Ele é a história da vida de alguém. E nesse caso aqui, alguém muito especial. Alguém que tinha um coração como é o coração de Deus. E alguém ordinário. Davi pecava muito. O que diferencia Davi dos pecadores de plantão é que Davi, apesar de pecar muito, ele sempre se arrependia. E o arrependimento, ele mostra o tipo de gente que você é. Porque não é o caso de Davi falar, eu vou pecar e depois eu me arrependo. Não. Ele fazia igual Paulo. Ele falava, o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero faço. Então Davi fazia o mal que não queria fazer. Mas ele se arrependia amargamente. E o Senhor sempre o perdoava. Então ele não planejava pecar e depois se arrepender. Por incrível que pareça, é isso que estamos fazendo. Eu vou pecar porque Deus é misericordioso. Eu sou só humano. A carne é fraca. Mas esse pensamento é abominável diante de Deus. Cuidado. Não ofenda o Deus, o teu Criador. Deus é maravilhoso e a tua bondade envolve todo o céu e a terra. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Paz eu preciso sentir. Paz.